Bom dia, gente. Hoje, dia 28 de abril, último domingo do mês, e nós estamos animados, cheios de contentamento, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco, tem estado em nós, e a sua alegria tem sido a nossa força. Bom é ter percorrido todo esse mês de abril junto com vocês, na programação do Café com Bispo. E, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao encontro dessa manhã. Estamos trabalhando o texto de Atos, capítulo 5, e nós já estamos lá no versículo 12, que é o texto que a gente vai iniciar hoje. Venho essa manhã com meu querido amigo, meu irmão, camarada João Silveira, pastor do coração. Olá, bom dia, pastor. Meu querido bispo, bom dia, companheiros de bancada, e bom dia a você que nos ouve. Mais uma vez, tendo a disposição de nos ouvir durante todo esse tempo, o espaço que lhe for permitido, mas a gente está aqui para levar a você a palavra de Deus. Uhum. Pois é, muito fervor no coração, né, Lloyd? Fervor. Seja bem-vinda, amiga. Bom dia, meu querido. Bom dia você que está aí com sua mesa posta. É como o meu bispo falou, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Nos dando alegria, verdade, força, contentamento, né? Uhum. E hoje esse capítulo 5, né? Vamos dar uma continuidade nele, nesses atos poderosos. Sim, a coisa está acontecendo. A igreja ainda está muito atida em Jerusalém e as coisas estão acontecendo ali em Jerusalém, né? E nós vamos ver episódios fantásticos, como que a igreja se movia naquele momento da história, né? Como é que ela se manifestava, como ela estava presente no dia a dia da cidade, a propagação do evangelho, a adesão de novos cristãos. É uma aventura mesmo, né, Lloyd? Aqui passou pelo aquele período que eles precisaram acontecer aqui algo muito trágico, que foi a morte do casal, Safira e Ananias, e aqui isso trouxe um temor, um respeito, né, dentro do evangelho, dentro dessa construção da igreja, né? E sim, aqui nesse versículo 12 fala como estavam acontecendo as reuniões. Aí fala que as reuniões estavam acontecendo de uma maneira regular dentro de todo esse, né, dessa novidade, né? Então vamos iniciar. À leitura. Vamos lá. Vamos lá. Você abre a sua Bíblia, capítulo 5, versículo 12. O trabalho dos apóstolos resultou em muitos sinais da parte de Deus entre o povo. Coisas maravilhosas aconteceram. Eles se reuniram regularmente no templo, no pórtico de Salomão, e a harmonia entre eles era notável. Mas ainda que os admirasse, o povo hesitava em unir-se a eles. Apesar disso, o número dos que passaram a confiar no Senhor aumentava sempre. Homens e mulheres vindo de todos os lugares. Eles chegavam a deixar os doentes na calçada, sobre macas, esperando que fossem tocados pela sombra de Pedro. Quando ele passasse, multidões vinham de todas as cidades ao redor de Jerusalém, trazendo os enfermos, e todos eram curados. Muito bem. A coisa estava acontecendo. A igreja reunida de casa em casa, no pórtico de Salomão. Só lembrando que quando a Bíblia se refere aos irmãos reunidos no templo, eles estavam sim nessa parte do templo chamada o pórtico, que era onde ocorria o fato social, né? Lá estavam os cambistas, lá estavam as feiras, os pontos de venda, era o lugar da convivência. E a igreja estava onde o povo estava. E o anúncio do evangelho estava angariando muitos simpatizantes.
e alguns deles aderiam à fé. Agora, havia outros que, embora estivessem atraídos pelo Evangelho, o medo da retaliação, João, fazia com que eles resistissem a uma adesão declarada, embora o coração deles estavam tremendo ali pelo anúncio do Evangelho, pela nova mensagem que eles estavam ouvindo, né? Não é diferente do que tem acontecido hoje em muitas igrejas, em muitos locais de reunião, de religião. Há muita gente que caminha, que vagueia de uma igreja para outra sem compromisso nenhum, porque é simpático ao Evangelho, é simpático a Jesus Cristo, é simpático aquela mensagem que sai daquela tribuna, mas não tem coragem de juntar-se, de assumir um compromisso, tanto com a denominação quanto com o próprio Evangelho. É apenas um flertador do Evangelho. E isso acontecia. Aqui na versão que eu tenho, diz que, embora tendo muita admiração, tinham medo de juntar-se aos discípulos. Sim. Era o medo de formação de um compromisso. A gente falou, um tempo desse atrás, quando fazíamos um batismo, de que eu vi por tanto tempo tanta gente vivendo no Evangelho sem querer batizar-se porque tinha medo de assumir um compromisso mais profundo com a religião, com a fé, com a igreja, com o Evangelho. Era isso que estava acontecendo. Havia o medo. E a outra questão do medo, ou aliás eu quero enfatizar, antes de entrar nesse detalhe, é que o fato de Ananias e Safira, que já foi relatado por Lloyd e a gente bateu muito no programa passado, ter morrido gente, eu começo a entender que Deus é amor, a sua misericórdia atinge a todos, mas a sua justiça e o seu juízo também estão sobre aqueles que duvidam, ou que blasfemam, ou que fazem pouco da realidade ou daquilo que ele é. E a manifestação desse juízo de Deus era preciso acontecer até para imprimir no povo mais respeito. Então o Espírito Santo executa o juízo divino. Esse juízo era preciso acontecer, mas era preciso morrer gente. Há muitas oportunidades, eu costumo dizer que às vezes passamos 2 anos fazendo investigação sobre um caso e dentro desses 2 anos acontecem mortes, acontecem delitos que não eram para ter acontecido. Mas se eles fossem interrompidos de acontecer, não se pararia nunca aquela ORCRIM, aquela organização criminosa. Então, há momentos que o juízo é preciso acontecer para que haja compreensão e respeito com aquilo que está acontecendo. E o medo de ajuntar-se a eles é porque eles não tinham medo, os discípulos não tinham medo, enfrentavam, já haviam sido presos, João e Pedro já haviam sido presos, já haviam sido levados à Corte Suprema, já haviam sido chicoteados, e não cessavam, porque o que disse João? Ou Pedro, os dois disseram para a Corte Suprema que o julgou. É lícito deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Nós não podemos parar. Temos visto e ouvido, não é apenas do que temos visto, ou que temos ouvido, mas do que temos visto. E talvez a volatilidade da fé de muitos é que tem ouvido, mas não tem visto nada. Infelizmente, há muita falação no nosso meio evangélico hoje e pouca realização. Temos ouvido, mas não temos visto. E Pedro e João foram muito enfáticos dizendo: nós não podemos deixar de testemunhar, de falar, de expressar daquilo que temos visto e ouvido. Não é apenas do que temos ouvido. Sim. Há, na verdade, um casamento. O Evangelho é um casamento de comunicação, de expressão, mas também de realização. E muitos sinais e milagres seguiam aqueles que criam. Sim. Eles estavam ali testemunhando, Lloyd, não só com seus ouvidos, mas testemunhavam também com seus olhares tudo aquilo que o Evangelho estava produzindo na vida das pessoas que estavam entrando em contato com esse poder transformador, né? Sim. E isso estava impressionando todo mundo, né?
Interessante, meu bispo, porque eles estavam olhando os sinais, o que estava acontecendo, tinham ouvido falar da cura daquele homem, né, na porta do templo, o alvoroço, eles não se aproximavam tanto, mas pegavam os seus doentes, esperando que Pedro passasse. Eles não levavam até lá por medo, mas o que eles faziam? Eles levavam os seus doentes até certo lugar, esperando que Pedro passasse para que a sombra de Pedro curasse. Isso aqui me chamou muita atenção. Aquelas pessoas que creem, eu creio, mas eu não vou lá. Eu tenho receio de chegar até lá, mas eu não vou perder a oportunidade, porque a hora que Pedro passar por aqui, né, a sombra dele, já que ele cura, vai curar. Né? É bem interessante isso aqui. E não virou uma fábula, não virou apenas uma leviandade, uma falsa esperança. Qual foi o parágrafo que tu fechaste? Multidões vinham das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo os enfermos, e todos eram curados. É bem aí que eu estou falando. Todos eram curados. Ou seja, você falou que Pedro, que eles traziam os enfermos na esperança de que a sombra de Pedro passasse. E o texto, o parágrafo final, dá uma afirmação positiva do que aquela esperança não era vaga. E todos eram curados. Então, mais uma vez, reafirma-se a capacidade, o poder do Evangelho e a capacidade daqueles que se mergulham nele, que se batizam nele, que vivem o Evangelho. Até a sombra é capaz de curar. Até a sombra. Então, viver o Evangelho, gente, tem coisa mais linda do que essa, viver o Evangelho. Pastor João, a nossa sombra está curando pela Rua Grande, né, meu bispo? Sim. Está curando pelas feiras da cidade. Nós aqui não temos a dimensão de quando nós passamos e curamos pessoas, o aflito, necessitado, aquele que está ali sentado, aquele que está doente naquele dia, naquela feira, fazendo aquela compra, e de repente passa Pastor João, passa o bispo, passa a Loide, passa o Diogo, passa e a sombra cura. Olha essa aí. Voz, Loide, que sai daqui por essas ondas, sim, entendeu? Pode estar curando muita gente. Não queremos nos arrugar, nos arrobar de fazermos isso, porque isso não é próprio de quem é cristão, esse arroubo, essa publicidade. Mas a verdade é, mergulhados no Evangelho, vivendo o Evangelho, sendo, na verdade, confirmado esse viver pela presença do Espírito Santo na vida daqueles que creem. o nosso Enfermos Deus serão curados. Eu até tenho feito um questionamento, dito assim. Paulo diz Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. E nós pegamos um Jesus Cristo ontem que fez milagres, andou sobre as águas, multiplicou pães, etc, etc. E virá nos buscar, penduramos placa nos postos para dizer, ele breve vem. E tem me preocupado com a sua manifestação dele no hoje, na vida dessas pessoas que pregam o ontem e penduram a placa dizendo, ele vem para eternamente vivermos com ele. Mas o que essas pessoas, essas talvez eu esteja incluído e muitos outros incluídos, é o que ele está fazendo, onde está ele no presente. Porque os discípulos falavam de um Cristo, ele ressuscitou. E cadê ele? Onde é que ele está? Talvez alguém perguntou. Bem aqui curando esse cego, esse coxo. Vocês falaram, se arrogam de dizer, ele ressuscitou e foi embora, deixou vocês sozinhos? Não! Está aqui a prova que ele não nos deixou sozinho. O coxo se levantou. Os enfermos que são deitados aí na cama, nós não convidamos, não sabemos quem são, nós não fizemos um contrato para o aleijadinho da cadeira de roda vir ouvir a mensagem e se levantar. Nós nem sabemos quem são. Estão vindo aí da Pérea, estão vindo da circunvizinhança da Judéia, até da Galileia. Estão vindo aí e colocando, e a gente não sabe quem é, e nem sabíamos. Talvez eles nunca souberam. Isso aqui é um estudo acurado de Lucas que descobriu isso. Talvez os discípulos, alguns deles morreram e nunca souberam que isso acontecia porque eles estavam lá em cima cuidando da mensagem. Mas o que espirra da gente, o que transpira da gente, daqueles que vivem o Evangelho, uma palavra
que sai dele, ela reverbera, ela tem eco em todos os quadrantes da Terra. Isso é lindo, viver o Evangelho. Ser cheio do Evangelho. E não precisa se esforçar para obedecê-lo. Ele em si te leva a obedecê-lo. O Evangelho na tua vida, você não precisa de esforço nenhum, de loucura nenhuma, esforço hercúleo para viver o Evangelho. Deixe que ele introduza a sua vida. E você vai vivendo ele paulatinamente, sem se aperceber que ele está mudando os interiores da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus negócios, do teu caminhar, do teu viver, enfim. Vira vida em nós, né, João? É quando o Evangelho vira vida em nós, as coisas começam a mudar de uma maneira muito espetacular. Não é como encontrar um mundo de dificuldades no Evangelho. Não, o Evangelho não é um mundo de dificuldades. É o grande mundo da facilidade. Da possibilidade. Da possibilidade, da pureza, da leveza. Então, assim, tem que se tornar uma nova criatura para poder experienciar isso. Porque velhas criaturas, elas vão se esforçar muito para caber nesse novo modelo e não vão conseguir muito êxito, João. Porque aqui não se trata de velhas criaturas tentando viver no modelo de novas. Aqui é a chance de toda velha criatura se tornar uma nova criatura para viver o Evangelho com a leveza devida, né? E nós vamos encontrar mais adiante, caminhando no livro de Atos, naquele Simão, que queria fazer os milagres, mas com os seus próprios métodos, né? Sim. Pagando para receber com seus próprios métodos. Eu lembro daquela resposta que o senhor deu, aquela pergunta, naquele seminário que a gente fez, quando você respondeu: o difícil não é perdoar alguém. O difícil de perdoar está quando nós queremos viver o Evangelho na nossa própria natureza humana. Aí, meu irmão, é vestir algo forte, como Jesus disse, botar vinho novo em odre velho. E às vezes é o que estamos tentando fazer, né? Forçando uma barra e não admitindo essa relação de mudança e de transformação do nosso interior para o universo do Evangelho. Velhas criaturas nunca vão conseguir viver o Evangelho, ainda que, de alguma forma, admire esse novo viver. Mas o Evangelho, ele é um estilo de vida para novas criaturas. Aí nos caberá, sem qualquer restrição, a gente vai viver com muita alegria os princípios e os fundamentos do reino, né? Não é uma caminhada de admiração, mas sim de conversão, coração. Às vezes a gente fica assim, flertando com a graça, não é? Tendo um casinho com ela, mas não se casa de verdade, né? Não é um casamento, não há uma interação, nós não nos tornamos família de verdade, não? Não é um mergulho, não é um batismo. Não é uma imersão. É apenas um olhar. E lembra, falando do batismo, sobre aquela receita de Pix que encontraram? Ou seja, hoje, na culinária, há determinados elementos que são imergidos, determinados componentes do alimento que são imergidos, ficam meses marinando dentro de uma determinada essência, para de fato trazer a sua presença com o sabor do outro, ou seja, a sua massa com a essência do outro. O batismo em Cristo é isso. É trazer a essência dele, mesmo na nossa criatura, não com o velho procedimento. A gente não morre, que Nicodemos disse? Morrer de novo, virar um embrião para tornar a entrar no ventre da mãe? Não. É nesta velha criatura a mudança do novo nascer. O que Paulo disse? Mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o Evangelho é isso, viver o Evangelho é isso. É uma transformação não só de entendimento, mas o mergulho dentro dele para que
saiamos de lá uma nova criatura. Uhum. Limpos e prontos para curarmos até com a nossa sombra. Né? Sim. E era assim que estava acontecendo, João. Uma multidão estava aderindo à fé, o número de discípulos crescia, o Senhor ia acrescentando, né? Havia resistência de alguns, e só lembrando que assim, a resistência era exatamente porque abraçar o Evangelho como parte dele tinham consequências severas. Né? Tinham consequências severas. A vida política não era mais a mesma, a vida social não era mais a mesma, nem a vida familiar era mais a mesma. Então, abraçar o Evangelho naquele momento da história era declarar-se adversário do mundo ao seu redor. Né? Quando você diz as famílias não eram a mesma, quero pontuar que não era porque o viver do Evangelho, aquele que vive o Evangelho, trouxesse problemas para a sua família. Mas a família daqueles que professavam a fé eram perseguidas pelos adversários da fé. É sim, isso? Sim. João, perdia emprego, perdia o status, perdia a influência. Em alguns casos, perdia a casa. Por isso, para muitos, era melhor deixar a pessoa lá para que a sombra passasse, do que se comprometer indo até perto desse Pedro. Sim. Né? Exatamente, porque estando distante, fazia como alguns discípulos de Jesus que iam visitá-lo à noite para não serem comprometidos, né? Era mais ou menos isso que acontecia. Além do que, nós fizemos muito bem um episódio passado, quando da cura daquele cego de Jerusalém, os pais tiveram sérios problemas com os judeus, porque diziam que os judeus, quem confessar que ele é o Cristo, será expulso da sinagoga. Isso quer dizer, será banido da sociedade. Então, muita gente só deixava o coxo e saía dali de perto, o doente saía de perto, para depois não se complicar com os questionamentos da Corte Suprema que estava ali se miscuindo em todos os cantos. Curados só pela sombra e não pela presença, né? Agora, era muito impressionante como a fama dos apóstolos, como a reputação deles era tão forte no meio da comunidade, né? A sociedade toda estava vendo uma grande transformação social, né? Não era uma mudança política, mas era uma mudança que começava dentro de famílias, né? Era um grande movimento revolucionário que não tinha a ver com espadas, lanças, né? Eram mudanças que aconteciam na cabeça deles, era a transformação. E não era da Reles. Não. Ali estava o senador Zé de Arimateia. Vinha de todo canto, João. Ali estava o senador Nicodemos, ali estava o rico Barnabé. Entendeu? Era uma afetação geral. O evangelho não é para pobres. O evangelho é para pobres e ricos. É para todos, né? É para todos, como dissemos no programa passado. É para todos, mas para cada um de todos esses todos, né? Exatamente. E assim o movimento do evangelho vai ganhando força, vai ganhando status, vai se esparramando, e daqui a pouco mais ele não estará mais só em Jerusalém, né? Nós estamos assim com contagem regressiva para grandes mudanças no cenário da expansão do evangelho e um crescimento natural. Quanto mais se batia na igreja, mais a igreja crescia, né? Mas no discurso de Pentecostes, Pedro disse: esta promessa não é só para vocês aqui, nem para nós. É para os que estão perto e os que estão longe. Sim. E a todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Amém. E já o evangelho está escoando aí para a Europa, né? Na Ásia, na Panfilha, e etc. Né? Tá ali a Itália, a Espanha, já vão estar recebendo o evangelho, porque ele não vai ficar retido em Jerusalém. Chegou de barco na América do Sul. A gente vai tomar um cafezinho e volta já já.
Tudo bem, gente? Estamos de volta. Esse é o segundo bloco da nossa programação. Estamos trabalhando o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e está sendo uma delícia a gente caminhar por esse perfume, uma imersão na história, percebendo todo esse movimento da igreja ali em Jerusalém. A igreja ainda está atida em Jerusalém, ainda não se expandiu como fará daqui a poucos capítulos, e nós estamos vivendo momentos espetaculares. Já estamos lá no versículo 17 do capítulo 5, e a gente vai proceder à leitura, né, Lloyd, para a gente mergulhar na história mais uma vez aí. Sim, vamos lá. Sentindo-se afrontados com tudo isso, o sacerdote principal e seus aliados, principalmente os saduceus, entraram em ação, prenderam os apóstolos e os lançaram na cadeia da cidade. No entanto, durante a noite, um anjo de Deus abriu a porta da cadeia e os libertou. E lhes disse: vão ao templo e fiquem firmes. Digam ao povo tudo o que precisa ser dito a respeito dessa vida. Eles obedeceram, entraram no templo ao raiar do dia e prosseguiram com o seu ensinamento. Alheios a isso, o sacerdote principal e seus companheiros convocaram o concílio judaico e mandaram buscar os prisioneiros. Ao chegar à cela, os guardas não encontraram ninguém. Voltaram imediatamente e informaram: encontramos a cela trancada e os guardas na porta, mas quando entramos não havia ninguém. O chefe da guarda do templo e os sacerdotes ficaram confusos. Afinal, o que está acontecendo aqui? Alguém então apareceu e disse: os senhores sabiam que os homens que foram presos estão de volta no templo, ensinando o povo? Então o chefe e os guardas foram atrás deles, mas os trataram bem, temendo uma reação violenta do povo. Os guardas os levaram de volta e os conduziram ao concílio. O sacerdote principal interrogou: nós não havíamos dado ordem estritas para que não ensinassem no nome de Jesus? E vocês não só encheram Jerusalém com o seu ensino, como estão nos culpando pela morte desse homem? Pedro e os apóstolos responderam: é necessário obedecer a Deus, não aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o numa cruz, mas Deus o levou para as alturas, ao seu lado. O príncipe e o Salvador, para dar a Israel o dom de uma vida transformada e de pecados perdoados. Nós somos testemunhas dessas coisas. O Espírito Santo que Deus concede aos que a Ele obedecem, confirma cada detalhe. Vamos dar uma paradinha aqui, Lloyd. Agora você imagina o impacto que foi esse episódio na vida dessa gente que estava ligada à corte e ao palácio. Os caras estão presos, a guarda está lá, a cela está trancada, está tudo no seu devido lugar, exceto os prisioneiros, que parecem ter virado gás e passado por entre as grades daquela cadeia. Isso deve ter impactado de uma maneira tão surpreendente todos aqueles que eles têm que pensar duas vezes antes de tomarem providência. Eles não vão chegar ali com grosseria e estupidez, porque eles não podem nem justificar aquilo que havia acontecido há poucas horas de terem encontrado eles pregando
lá no Pórtico de Salomão novamente. Investigativamente, não podiam acusar de nada porque os portões estavam trancados. Os guardas estavam lá. Sim. Não foram mortos os guardas, as correntes não foram quebradas. Ferrolhos não foram estupados. Violados. Então já não havia razão para uma culpabilidade. Uhum. Não tinham de que acusá-los. E aí a coisa muda de figura. Muda de figura porque, João, eles estavam encharcando Jerusalém com a mensagem do Cristo. Cristo estava sendo repartido largamente dentro da cidade de Jerusalém, causando toda essa mudança estrutural no coração de cada um que entrava em contato com a pregação do Evangelho. Havia um fenômeno e eles estão assustados porque o povo está muito excitado por causa do contato que eles estão tendo com o Evangelho. Então, não vai dar para parar o negócio assim desse jeito, com brutalidades e radicalismos. Então, eles estão em apuros, tentando fazer parar de outra forma, né? O discurso que eles estão sustentando vai produzir também, na vida daqueles que estão perseguindo o Evangelho, grandes impactos. Eu olho para o que aconteceu aqui nesse pequeno trecho que a gente leu e não foi pouca coisa. Fico imaginando a reação dos soldados que vão conferir. A porta está fechada, mas não tem ninguém ali. E a perplexidade dos que estavam vigiando a porta, por aqui não passou ninguém. Uhum. Aqui não passou ninguém, como é que eles não estão lá dentro? Uhum, exatamente. O barulho que isso deve ter proporcionado e a divulgação do que aconteceu, né, porque eles não foram lá levar a divulgação do que aconteceu, mas o acontecimento vazou certamente, porque os guardas não iam ficar calados, João. Não ia ficar calado, não tinha chance desses caras escaparem. Todavia, eles não estão aqui. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Uma pergunta resolve tudo. Nós não dormimos, né? Não. Uma pergunta, bispo, aqui resolve tudo, soluciona tudo. Porque perguntou, o que aconteceu aqui? Afinal, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo aqui? Ninguém sabia, mas alguém de fora trouxe as respostas. Uhum. Vocês não estão sabendo? Os homens que vocês prenderam estão lá fora, pregando, fazendo tudo de novo. Quer dizer, uma pergunta, eu gosto muito das perguntas, porque elas tiram respostas que nos surpreendem, né? E aqui aconteceu, alguém de dentro não sabia, mas veio alguém lá de fora e diz, vocês estão aqui enquanto os homens estão lá fora, fazendo tudo de novo acontecer. Tentando saber o que aconteceu já está lá fora. Já está lá fora. Coisas, né? Eu tenho me chamado a atenção, naquele texto que eu recitei na semana passada. Tu és um Deus tão intenso, se não me engano foi Davi que disse, que habita nos céus, mas te encurva para olhar os filhos dos homens na terra. É quando o teu viver incomoda o céu. É quando a tua atitude incomoda o céu. Lamentavelmente, a gente convencionou que o céu só se move quando oramos. Porque a gente lê que, tendo eles orado, o chão tremeu. Um terremoto divino, beleza. Mas não é só quando oramos. É quando vivemos intensamente dentro desse evangelho. O texto aqui não diz que eles estavam fazendo nada. Eles foram simplesmente presos, mas o evangelho já era uma constante na vida deles. Não precisava de um ato específico para que o céu se incomodasse e viesse buscá-los. Basta viver o teu dia a dia. A ponte quebrou, vem alguém lá de cima e coloca a trave para tu passar. Por quê? Porque você vive o evangelho. O que o texto diz aqui? Mas de noite, um anjo do Senhor... Não foi um homem comum.
Lembra, no programa passado nós estávamos lendo que o eunuco lia as escrituras e um anjo foi lá onde Filipe acordar para vir atender? É o céu se incomodando com os nossos atos na terra. É o céu corroborando com aquilo que fazemos aqui. O céu está... Alguém disse, e eu concordo, o céu está a serviço dos homens. Não é simplesmente os homens a serviço dos céus, são os céus a serviço dos homens. E a gente vai encontrar uma boa leva de textos onde vieram mensageiros do céu para atender a necessidade de homens aqui na terra. Pastor João, e eles estavam aqui sob uma palavra de Deus. Vão ao templo e fiquem firmes. Quer dizer, voltem, prossigam, né, com o chamado, com a caminhada. E, olha, fiquem firmes. Quer dizer, vai acontecer. Coisas virão até vocês, mas prossigam com firmeza naquilo que estão fazendo. E eles voltaram ao templo. Debaixo dessa palavra, meu bispo. Tu está dizendo aqui é o que a gente precisa fazer muito. E ouvindo eles isto. Sabe que muitas vezes nós não fazemos porque nós não queremos ouvir o que foi dito? Há muita coisa que a gente deixa de fazer porque a gente não atenta para aquilo que nos foi dito. E veja bem, eu estou enfatizando aquilo que tu disseste. Vão e falem sobre todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto. Porque eles só foram porque deram ouvido ao que ouviram. Muitas vezes nós deixamos de fazer grandes coisas porque duvidamos daquilo que ouvimos. Você vai crescer, ser um homem de bem. E você não dá ouvido, não atenta para aquilo que foi dito e se perde pelo caminho até se encontrar, já perdeu muito tempo. A questão de dar ouvido e ouvir tem muita importância. Veja, porque senão o Lucas não tinha escrito exatamente com muita clareza. E ouvindo eles isto. Ouvindo o quê? A palavra que veio do céu. Os anjos não deram ordem, apenas pronunciaram a ordem que receberam para transmitir. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E vida, Jesus. E ouvindo eles isto, foram e se apresentaram no templo. Sim. João, você estava dizendo que os céus estão a serviço dos homens, e eu comecei a pensar, porque não estará a serviço de todos os homens, mas de todos os homens que estão a serviço dos céus. Dos céus. Os céus estão a serviço de todos os homens que estão a serviço dos céus. Só cortando aqui para fazer um exemplo. Nenhum executivo poderá executar uma tarefa, digamos, o senhor é maranhense, o senhor está aqui no Maranhão, e é designado para executar uma tarefa da empresa lá em Manaus. Quem te encaminhou, a empresa que te encaminhou para lá, assume a responsabilidade de prover os recursos necessários para que você execute bem o trabalho. A gente está falando disso. Sim. Ou seja, os céus se encarregam de prover aqueles a quem ele designou para fazer a tarefa aqui na terra. Então vem anjo lá do céu abrir cadeia, vem anjo pegar Pedro pela mão, dormindo ainda, sonâmbulo, e leva lá para o meio da cidade, da rua. Vem anjo acordar Filipe para atender o eunuco. E assim, depois bota Filipe nas costas e sai voando aí 60 quilômetros. É assim. Ok, eu pedi para dar uma interrompida, Rolódio, mas eu acho que a gente pode retomar a leitura. Versículo 21, né, meu bispo? Isso. Alheios a isso, o sacerdote principal e seus companheiros convocaram o concílio judaico e mandaram buscar os prisioneiros. Já lemos isso, meu bispo. Sim, nós estamos cá embaixo já. Embaixo, no 24, qual é mesmo? 22. Me ajudem. 22. 22, não. Eles trouxeram não com Deixa eu me alinhar aqui, peraí.
Os guardas levaram de volta. Lemos até o 26. Foi isso, não foi? Foi isso mesmo. Até o 26. Agora vamos ao 27. Os guardas os levaram de volta e os conduziram ao concílio. O sacerdote principal interrogou: nós não havíamos dado ordens estritas para que não ensinassem no nome de Jesus? E vocês não só encheram Jerusalém com seu ensino, como estão nos culpando pela morte desse homem? Pedro e os apóstolos responderam: é necessário obedecer a Deus, não aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando numa cruz, mas Deus o levou para as alturas, ao seu lado, o príncipe e salvador, para dar a Israel o dom de uma vida transformada e de pessoas perdoadas. Nós somos testemunhas dessas coisas. O Espírito Santo que Deus concede aos que a ele obedecem, confirma cada detalhe. Quando ouviram isso, as autoridades ficaram confusas, furiosas, quiseram matá-los ali mesmo. Mas um dos membros do concílio interferiu, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei de Deus e honrado por todos. Ele ordenou que os homens se retirassem da sala por um momento e fez este pronunciamento: caros israelitas, cuidado com o que pretendem fazer a esses homens. Não faz muito tempo, Teudas fez grande estardalhaço, alegando ser alguém, e conseguiu 400 seguidores. Ele foi morto. Seus seguidores foram dispersos e nada aconteceu. Pouco tempo depois, na época do censo, Judas, o galileu, apareceu e arrebanhou alguns homens. Ele também fracassou e seus seguidores se dispersaram por toda a terra. Portanto, digo a vocês, tirem as mãos desses homens. Deixam-nos em paz. Se o projeto deles é algo meramente humano, irá fracassar. Mas se é de Deus, não há nada que possamos fazer. E é melhor que vocês não sejam flagrados lutando contra Deus. O argumento os convenceu. Eles chamaram os apóstolos de volta, após mandarem açoitá-los. Eles os advertiram a não falar no nome de Jesus e os expulsaram dali. Os apóstolos saíram do concílio exultantes por terem a honra de ser maltratados por causa do nome e não perderam um minuto sequer. Todos os dias estavam no templo e nas casas, ensinando e pregando a respeito de Cristo Jesus. Meu Deus do céu. A coisa está andando, né? Ninguém para esse povo. E aqui tem uma sabedoria madura, né? Sim. Do Gamaliel. Sim, Gamaliel foi um divisor de águas no conselho dele, né? Uma sabedoria impecável, uma gentileza sem tamanho. Uma palavra certa, pontual. Precisa. Tirem as mãos deles. Uhum. Não cria confusão, não cria tensão, não cria... Cria vida, cria possibilidade, né? É a verdade que liberta, né? Gamaliel traz uma verdade que une os corações. Que é capaz de fazê-los ponderar sobre toda a hostilidade daquele momento, né? Palavra precisa. Adverte, cuidado com o que vocês estão pretendendo fazer contra estes homens. Tirem as mãos desses homens. Sim. Que sabedoria madura. Sim, ele está bem contextualizado com as notícias, está bem ligado no que anda acontecendo. Sim, dá exemplos, né? Dá exemplos, inclusive, ali, né? E ele traz uma pacificação àquele conflito aparente, né? Então, essa palavra de Gamaliel é sempre sublinhada como a palavra da sabedoria, né? O que é de Deus vai permanecer.
Sim, sim. É a única vez que se ouve falar de Gamaliel na Bíblia. É o único registro. E ele era fariseu. A gente, por tanto ver os fariseus acusarem Jesus, termina criando uma versão a ele, né? A gente passa os 4 evangelhos pegando os fariseus, tentando encurralar Jesus por quase nada, por ter feito uma lama, por ter feito, não dava um dedo de lama, e aquilo eles consideraram trabalho e quiseram condená-lo. Os fariseus. E este homem é fariseu. O que a gente depende disso aqui? É que a gente não pode julgar ninguém pela religião que vive e segue apenas porque está ali, mas pela essência do indivíduo, o que está lá dentro, o seu senso de sabedoria. Tem muita gente aí que não professa uma religião, mas conduz um município com tanta grandeza, com tanta leveza. A gente vê lá no Espírito Santo, um ex-prefeito, o testemunho dele, como é que ele se comporta no meio do povo, e nunca ouvimos professar nenhuma religião. Mas diz textualmente, para quem quiser ouvir, eu ando de bicicleta, não porque eu não possa ter um carro, mas é porque eu vejo o que está acontecendo na cidade. Eu sou funcionário público, eu não sou chefe de vocês. Ou seja, nós queremos julgar os políticos pela pecha política que já existe sobre eles. Mas há muita gente boa governando cidades e até nações com dignidade. Nós estamos aqui diante de um fariseu que trouxe a palavra mais sábia. Além do Evangelho, depois do Evangelho, foi o conselho mais sábio que a gente encontra no Novo Testamento. É verdade, João. Trazido por um fariseu, talvez seja o que maior expressão teve, né? Pois é. O conselho de Gamaliel. Um parecer, na verdade, foi uma sentença. Basicamente, o seu conselho virou sentença. Vão embora. Mas lidar com a incompreensão, ou com a dureza, fazer uma reversão de sentimento, de pensamento religioso, só o Espírito Santo pode fazer. Porque mesmo assim despegaram os discípulos e ainda açoitaram. Sim, assim, a despeito de apenas dizer sobre Gamaliel uma única referência, ele é uma referência na vida de muita gente, inclusive de Paulo, né? Que estudou aos pés de Gamaliel, né? Uma outra menção. Outra menção. Uma outra menção sobre ele, que Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Um homem de extrema influência, né? Extremo conhecimento. Sim, Paulo devia estar carregando partes de Gamaliel na vida dele, né? Na ponderação, na justiça. Devia ser mestre, diretor de uma escola, de uma universidade judaica. Sim. Tudo indica. Sim, tudo indica que sim. Fosse reitor de uma universidade judaica. Ele era um dos filósofos mais importantes da sua época, né? Talvez o mais importante da época. E que não se deixou conduzir pelo sentimento político, religioso, mas pela justa sabedoria e razão. Ele vem de uma família rabínica, João, muito influente na época, né? Ele é neto, se eu não me engano, de Hillel, que é um dos rabinos mais importantes na questão do divórcio e novo casamento. As escolas que mais se destacavam nesses dois... as duas escolas que mais se destacavam nesse ponto era a escola de Shammai e a escola de Hillel. Esse Hillel, ele era avô de Gamaliel. Então, era de uma linhagem de homens importantes dentro da cultura judaica, né? E ele faz muita diferença. Esse conselho, para mim, é um dos mais comentados, né? Sobre o conselho da pacificação. E até hoje, João, aqui e ali eu vivo aplicando isso, né? Não só aqui, mas até tribunais. Até tribunais tratam disso. Sim. Usam esse texto bíblico como referência. Sim, é verdade. Porque é um conselho de extrema sabedoria. Simples, né, cara? Que evita a morte. Sim. Um conselho que traz vida, evita a morte. O que ele disse? Não toquem, não matem. O que o texto diz antes? Eles estavam deliberadamente decididos a matá-los.
Aí chega Gamaliel e diz: ei, há muitos momentos que você é levado para tirar a morte de onde está acontecendo. Verdade. Gente, vamos deixar Gamaliel aqui um instantinho, que a gente vai tomar um café e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Já estamos no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. A palavra está prosperando, o evangelho está se multiplicando, a palavra livre correndo solta, a igreja se expandindo para todos os lados. Jerusalém já não comporta mais esse movimento que é para a vida, é para o planeta. E a gente vai ler aqui o capítulo 6 agora, né, Loide? Sim, para que a gente 6. se posicione textualmente, né? Isso. O que a gente, desculpa aí, o que a gente percebe aqui é que o Lucas dá uma saidinha da ação dos religiosos sobre os discípulos e vai nos contar a história da organização da igreja, né? Do organograma que a igreja precisou ter, até por conta de uma reclamação que eles foram chamados a atenção. É que muitas vezes a gente está indo tão bem, mas precisa de alguém chegar e dizer: vamos dar uma paradinha aqui, vem aqui, que precisa ver isso aqui, essa comunidade, precisa ver isso aqui que está acontecendo. Aí Lucas para dizer, falar da organização da igreja. Sim, a igreja vai prosperando e vai avançando. Isso mesmo. Nesse meio tempo, enquanto o número de discípulos crescia bastante, surgiu certo ressentimento entre os crentes de fala grega, os helenistas, contra os crentes de fala hebraica, porque as viúvas gregas estavam sendo discriminadas na distribuição diária de comida. Os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é certo que abandonemos nossa responsabilidade na pregação e no ensino da palavra de Deus para administrar a assistência aos pobres. Por isso, amigos, escolham 7 homens dentre vocês, em que todos confiem e que sejam cheios do Espírito Santo e de bom senso, e lhes designaremos essa palavra. Assim, continuaremos com a tarefa de que fomos incumbidos, oração e anúncio da palavra de Deus. Qualidades para a escolha desses 7 homens. Primeiro, na versão que eu tenho à mão, diz: de boa reputação, cheios do Espírito Santo. A gente falou no domingo passado aqui sobre escolhas que têm sido desastres, escolhas que têm sido feitas por uma simpatia, por um apadrinhamento, ou qualquer outro meio político, para dentro da igreja, para fazer a obra na igreja. E muitos têm fracassado, têm levado a escândalos tremendos. E se atentarmos para isso aqui serve para líderes de convenções. O texto aqui chama atenção para a liderança das convenções. Nós não estamos aqui querendo censurar ninguém. Mas o texto diz aqui: escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Ele não disse escolhamos. Percebe isso? Que essa responsabilidade foi com aqueles que viviam e confiavam naqueles que haviam de ser escolhidos. E não uma decisão simpática, preferencial por parte daqueles que comandavam a igreja. A escolha, a indicação, foi dentre o povo que conhecia de perto os homens que haviam de sair naquele ministério. Escolham, pois, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sábios. Não era... E a gente imagina que o ministério era tão simples. Diaconia. Porque se releva ou se relega a diaconia da igreja a uma coisa tão simples que não precisa ter grandes qualidades para fazer. Basta que ele tenha uma elegância para distribuir a ceia, que ele saiba lidar com a ornamentação do templo ou qualquer coisa. Então isso já vale a pena para ser diácono. E os discípulos fazem uma recomendação aqui profunda. E a condição sine qua non é que sejam cheios do Espírito Santo.
Aqui marca também com a igreja, com o crescimento da igreja, ou com o crescimento de uma empresa, com o crescimento de uma família, a necessidade de se fazer reestruturações, né? Organização. De reorganizar. Isso aqui é muito bom, porque muitas vezes nós estamos no crescimento, mas fazendo com que tudo aconteça dentro da velha estrutura, da velha, né, daquela velha mentalidade. E aqui eles observaram, não, temos que reorganizar, não perder a estrutura, né, sólida, aquilo que, né, como se diz, o alicerce, mas vamos ter que buscar, né, meios para nos reorganizarmos. E para isso é necessário trazer também pessoas, porque, pastor João, a gente tem muitas vezes, queremos reorganizar coisas dentro da igreja, ou mesmo em nossas casas, com as mesmas pessoas, que fazem pesando, as outras coisas e querendo fazer as mesmas. Isso, pesando a estrutura física, ou emocional, ou cognitiva dessas pessoas. Muitas vezes a pessoa, ela já tem uma carga, né, de conhecimento, de tarefas, e às vezes é um acúmulo de atividades, né, sobre as mesmas pessoas. Além, né, de sobrecarregarmos essas pessoas, e nós não fazemos delegando a outras, porque às vezes não confiamos, não é porque não tem a qualidade, é porque a nossa confiança ainda não atingiu maturidade para delegar àqueles. Mas eu queria também chamar aqui a atenção, é que foi por uma provocação. Ressentimentos, eles estavam ressentidos, mas né? Uma necessidade que foi provocada. Muitas vezes é necessário que o membro da igreja, ao ver o que está acontecendo, uma necessidade que está acontecendo, sem alarde, sem censura, sem sair falando mal, chame a direção da igreja e converse. Eu tenho entendido que precisamos fazer isso aqui. É avaliado. E depois de avaliado, feito ou não, depende da avaliação, se é apenas um desejo daquele irmão ou se é uma visão. O que estava acontecendo aqui? A igreja não só crescia na pregação do evangelho e na cura dos enfermos. Lembra que no texto passado nós falamos que eles pregavam, que milagres aconteciam, que saíam do xadrez como que éter, e que a sombra deles curava os que estavam na estrada, no caminho, na calçada. Mas a igreja não vivia só disso. Percebe que no versículo 2 diz assim, no versículo 2, não, no versículo 1, houve uma murmuração, ou seja, houve um questionamento, houve uma cobrança daqueles que vinham, que eram de origem grega, pela discriminação que estava acontecendo. Vezes acontece entre nós discriminação, aqueles que não são da nossa panelinha, nós tratamos com certa indiferença. Aqueles que fazem parte do nosso grupinho, que vai nas nossas reuniões familiares, nas nossas casas, são tratados com mais deferência e os outros com indiferença. E aqui foi visto isso. Aqui não diz que houve uma briga, um questionamento. Não, houve um chamamento de atenção muito necessário, dizendo: vocês estão distribuindo a comida, é verdade. O valor que Barnabé trouxe aqui deu para comprar muito alimento, e as nossas viúvas que não têm uma aposentadoria rural, não têm uma aposentadoria pelo INSS, elas não têm direito, elas não podem lavrar a terra, elas estão sendo sustentadas por migalhas, e especialmente as que não têm origem, ou as que têm origem grega, pela miscigenação que aconteceu, pelas levas e pelas derrotas de Israel. Essas mulheres de origem grega, é possível que elas fossem gregas viúvas de judeus. Uhum. Gregas viúvas de judeus. Ou judias viúvas de grego e que tinham filhos gregos, e por serem de outra etnia ou de outra nacionalidade, elas estavam sendo relegadas. Então, qual foi a reclamação? É preciso trabalhar equitativamente com o que está sendo feito. E eu vou me reportar para Romanos capítulo 12. Paulo fala de dons que foram dados, e entre esses dons ele diz assim: o que reparte, faça com liberalidade. Liberalidade é aquela de não ter ninguém por preferente.
Aqui não estava havendo liberalidade. O pessoal da região da Grécia chama a atenção e os discípulos prontamente atenderam. Não fizeram questionamento, não arrumaram confusão. É pertinente o que vocês estão dizendo, é pertinente o que está sendo questionado aqui, e nós vamos solucionar. Isso é muito lindo. Achar a solução, né? Achar a solução, buscar, ter boa vontade para encontrar a solução. Achar a solução. Não ser aquele pastor turrão, aqueles que mandam, não, aqui quem manda somos nós, e tem que ser desse jeito. Que nada está bom. Eu já decidi, está no estatuto da igreja, então nós não podemos mudar, nós não podemos tirar uma oferta para sustentar ninguém, porque o dinheiro é para o sustento da igreja, ou seja, não houve essa empáfia por parte dos discípulos. Entenderam a pertinência do questionamento e, de imediato, tomaram uma decisão. Vamos colocar alguém para fazer esse trabalho, e esse alguém é homem que estão sob a liderança do Espírito Santo. Pronto. Eles não estarão nem sob a nossa liderança, estarão sob a liderança do Espírito Santo. Pronto. E aí vai acontecer. E de bom senso, ele disse que seja também um homem de bom senso. Sim. Né? Tremendo isso. E lá no versículo 5, pastor João, vamos prosseguir? O povo diz assim, ó, a comunidade concluiu que era uma grande ideia. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, convertido ao judaísmo de Antioquia. Feita a escolha, a comunidade apresentou-os aos apóstolos, que, orando, impuseram as mãos sobre eles e os comissionaram para aquela tarefa. Que coisa aqui. Tremenda! Uma paradinha aqui. Uma escolha sábia, uma escolha dirigida pelo Espírito Santo, uma igreja que caminhava sob a direção do Espírito Santo, uma igreja que não fazia nada no atoísmo, ou seja, depois de terem escolhido, fizeram o quê? Apresentaram, e eles orando impuseram as mãos sobre ele. O poder de imposição de mãos, mas de mãos que são consagradas, elas têm um grande valor. Eles receberam a imposição das mãos dos discípulos, como se dissesse, vocês estão autorizados por Deus. Sim. E ratificados por nós aqui para exercer um ministério que é tão importante quanto esse, de pregar, de curar. Vocês vão curar a fome, vocês vão curar os dissídios que estão acontecendo entre as viúvas, e nós vamos continuar pregando, e assim a igreja cresce quando há unanimidade. É porque esses homens de Deus precisavam de tempo de oração, tempo com Deus, né? Tempo de estudo, se preparar também, porque muitas vezes o homem dividido entre tarefas, ele não faz nada bem feito, não cuida nem da palavra de uma maneira bem feita, com excelência, e nem dos afazeres, nem da sua casa, dos seus filhos, da sua família, nem de nada, nem da sua própria vida. Nem da sua, nem da sua vida. E isso que você está falando é muito pertinente. Por exemplo, infelizmente há tantas tarefas. Quando eu conheci o ministério, um ministério mais de perto, era exigido que o seu pastor, ou pastor da igreja, não tivesse nenhuma outra atividade paralela, exatamente para não se sobrecarregar e poder ter tempo para a palavra. Eu achava aquilo muito pertinente. Lamentavelmente, não funcionava, porque é muito comum o descuido. Eu estou falando de quê? De pregadores que rotineiramente, eu não estou falando daquele pregador esporádico que é convidado para pregar, ele tem que fazer uma mensagem. Mas há muitos por aí, nós não queremos apontar o dedo a ninguém, e eu talvez já tenha passado por essa, de estar tão rotineiro que, como conhece a Bíblia, já leu, abre um texto e disserta sobre ele. Vai embora, faz uma mensagem sobre ele. E termina a mensagem e não tem nenhuma aplicação ou não fez efeito no coração de ninguém, porque não houve a presença do Espírito Santo na preparação daquilo. E o que o senhor está dizendo é muito pertinente. Havia uma dedicação, havia, na verdade, uma profundidade, havia, na verdade, um interesse para que a coisa caminhasse. E o que diz o 7?
que a palavra de Deus prosperava, pastor João. Se expandia. Crescia, se expandia. E o número dos discípulos em Jerusalém crescia dramaticamente. Além disso, um grande número de sacerdotes passou a seguir a fé. Opa, dá uma paradinha aí para a gente ver uma coisa. Vamos lá. Quem? Passaram a seguir a fé, né? Quem passava a seguir a fé? Um grande número de sacerdotes. Sacerdote. Quem era o sacerdote? Quantos deles foram acompanhar o sumo sacerdote nas perseguições a Cristo? Quantos deles estiveram presentes na reunião com Gamaliel? Quantos deles, porque o sacerdote não era apenas aqueles que oficiavam na igreja, mas eram todos aqueles que eram nascidos da determinada tribo. É como hoje, até hoje o governo paga royalties ou paga impostos. Você chega em Petrópolis ou em Teresópolis, você paga o imposto para entrar na cidade. Sabe a quem é destinado àquele imposto? A família real, que há mais há trocentos anos já foi embora. Então, esses impostos que são pagos eram para a família real. Os sacerdotes comiam da família, aliás, do que era trazido ao templo. E eram, por obrigação, religiosos. E não podiam deixar que a religião, a tradição judaica entrasse em colapso. Mas a palavra crescia, se multiplicava de tal forma que o texto diz aqui, sacerdotes. Muitos sacerdotes. Passaram a seguir a fé. A fé. Estavam naquelas reuniões, acompanharam, viram os milagres, abriram o coração para o Evangelho. Aqui diz seguiram a fé, ou seja, se tornaram cristãos. Isso. Se renderam. Quantos deles podem ter sido mortos ao fio da espada? Pelos seus próprios companheiros acusados de traição. O sumo sacerdote era obrigado a fazer aquilo mesmo. Alguém chega a dizer que Flávio Joséfo, sabe quem era? Caifás. Ou seja, aquele homem, aquele cristão que escreveu toda aquela gama de coisas sobre o cristianismo, dizem que era um sumo sacerdote, era Flávio Joséfo. Então, não vamos execrá-los por serem sumos sacerdotes, por terem perseguido, por não entender a lei aqui ou acolá. Muitos deles se tornaram, na verdade, discípulos de Cristo. E aí, vamos lá para... Então é isso, né? A comunidade feliz, acharam uma boa ideia. Os homens agora foram escolhidos, aqui já tem o Estevão. Então, Estevão, cheio do poder e da graça de Deus, realizava obras maravilhosas entre o povo, sinais inconfundíveis de que Deus estava entre eles. Mas alguns homens das sinagogas, cujos membros eram escravos libertos, sirineus, alexandrinos e gente da Cilícia e da Ásia, passaram a atacá-lo, a fim de impedir seu trabalho. Entretanto, eles não eram páreo para a sabedoria e a força com que Estevão falava. Por isso, subornaram homens para que dissessem a seguinte mentira: nós o ouvimos amaldiçoar Moisés e Deus. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga. E esses da sinagoga eram escravos que foram libertos. Ou seja, eram egressos de outras nações, até pessoas de um certo conhecimento. Preenchiam uma sinagoga em Jerusalém e tinham as suas próprias leis. Já não era o sacerdote, já não estavam no templo, já não era o pessoal do templo. A missão de Estevão estava incomodando não a missão no templo dos sacerdotes, dos principais sacerdotes. A missão de Estevão, a vida de Estevão estava incomodando o comportamento daqueles que se diziam religiosos, mas não seguiam as regras do templo, estavam nas sinagogas. Que a gente já falou aqui que a sinagoga ela surgiu no tempo da dispersão para a Babilônia, né? Para que não se esquecessem da fé, eles criaram as sinagogas, pequenos núcleos. E quando voltaram sob a égide, só um momento histórico,
voltaram sobre a batuta, a égide de Neemias, em Jerusalém, Neemias proibiu que menos de 5 judeus cultuassem a Deus. E eu fui atrás disso, queria saber por quê. Sabe por quê? Porque cada um aprendeu uma forma diferente, ia gerar uma confusão, como está gerando aqui em Jerusalém. Sim. A presença de um homem cheio do Espírito Santo, que praticava milagres, que praticava boas obras, que era um cara generoso, que era uma pessoa de bem, incomodou aqueles que viviam religiosamente, mas não tinham nenhum compromisso com a fé. O que a gente pode depreender de que se levantaram alguns que eram da sinagoga, uma sinagoga específica, que não era a sinagoga de Jerusalém, era uma sinagoga criada por eles, e eles tinham liberdade de fazer isso. E essa sinagoga era chamada os libertinos, que eram pessoas que vieram da Cilícia, que vieram da Alexandria, que foram libertos, foram recomprados, ou pagaram as suas custas, vinham da Ásia. Então tinha uma miscigenação de entendimento religioso e se agregaram para dar consecução àquele seu sentimento, àqueles pensamentos. Nesse ínterim, vem Estevão e diz, não é assim. O evangelho é isso, isso, isso e isso. O que eles fizeram? Não conseguiram debater com Estevão, mas criaram um ardil, fizeram a semelhança de Jezabel. Eu creio que o espírito de Jezabel estava atuando ali naquele dia. O que Jezabel fez para adquirir a vinha de Nabote? Arregimentou mentirosos para que blasfemassem contra Nabote, ou elas testemunhassem contra Nabote, para dizer que ele blasfemou contra Deus e assim a vinha podia ser tomada. No julgamento de Cristo, os sacerdotes subornaram homens para dizer que ouviram ele blasfemar contra o templo. Então era uma prática muito espúria, de quem não consegue por meio nenhum, mas não se rende. Prefere apelar para os meios espúrios. Eles subornaram homens que não tinham compromisso nenhum, ganharam dinheiro e excitaram o povo dizendo que Estevão estava indo de encontro aos preceitos divinos. Aqui no versículo 12 diz que a denúncia incitou os ânimos do povo, de seus líderes e dos mestres religiosos. Eles agarraram Estevão, o levaram perante o concílio, apresentaram testemunhas subornadas que diziam: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei de Deus. Até o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruiria esse lugar e que daria fim a todos os costumes instituídos por Moisés. Os membros do concílio olharam para Estevão e não conseguiram mais tirar os olhos dele, porque seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ou seja, quando você espelha a Cristo, você atrai até os inimigos. Por mais que não aceitem a fé que você prossegue, mas te admiram pelo Cristo que há em ti. Percebe que eles não conseguiram mais tirar o rosto de Estevão, porque viam coisa diferente em Estevão. Não podiam mudar o testemunho deles porque haviam ganho dinheiro para fazer aquilo. Mas era que olharam para Estevão e recuaram. Gente, é tão gostoso andar com Deus. É tão gostoso essa presença em nossa vida porque atrai os olhares dos mais indiferentes, até daqueles que nos acusam, dos inimigos. Porque há inimigo teu que te admira. Ele é teu inimigo por uma razão dele, mas ele te admira por quem você é. Isso é comum na vida comum. Então, não resistiram o poder de Deus que havia na vida de Estevão. O brilho do evangelho. Viram Estevão um rosto de anjo. Que coisa mais linda, gente. Tanta Como é pureza gostoso aqui, ter encarnado na vida o evangelho, e isto não tem sacrifício nenhum. Quando você se deixa viver guiado pelo evangelho, as coisas vão fluindo normalmente. Estevão não disse, olhem para mim. Eles apenas olharam. E ao olhar, não conseguiram mais. Ficaram assim hipnotizados. Como diz Paulo aos Gálatas, enfeitiçados.
É isso mesmo. Ficaram enfeitiçados. Mas não foi por Estevão. Foi pelo Espírito Santo que havia nele. Gente, o Espírito Santo, quando ele vier, atrairá todos a mim. Foi isso. Isso. Vamos tomar um cafezinho e lá. vamos recomeçar o nosso quarto bloco aqui ao final para o nosso trabalho desta manhã. Olá, gente, de volta com o nosso último bloco. E agora nós vamos estar diante de um dos discursos mais imponentes, mais entusiasmados e tão cheio de detalhes. Estevão vai abrir os seus lábios e anunciar coisas firmes, com fundamentos sólidos. É a vez em que Estevão abre o seu coração e a sua boca e anuncia coisas tão coerentes que põem toda aquela gente de sobrealerta. É um homem que veio para transtornar a sua época. Bom, será o início e o fim também, mas ele deixa registrada uma das defesas mais ricas que os apóstolos estavam fazendo. Era um diácono cheio do Espírito Santo, com um conhecimento sólido, afetando definitivamente o curso da história. É o primeiro mártir da igreja. A sua morte impactou na conversão de Paulo, né? Sim, porque Paulo estava ali, João. Paulo estava ali como ainda um aspirante, um jovem, mas ele estava ali consentindo, inclusive, nessa morte, né? Talvez ele fosse ali, pelo que a gente pode entender, ele fosse ali o líder, o representante dos demais para incitar a morte de Estevão. Quando lançam aos pés dele a roupa, ele não é ainda não tinha assumido o posto de comando, né? Porque ele está ali na expectativa. Ele não está liderando aquele movimento assim, não é o orquestrador do movimento, mas ele está ali. E eu acho, é uma impressão minha, o texto bíblico não narra, que Paulo deve ter tido sonhos insuportáveis ao longo da sua vida. Pesadelos tremendos entraram na vida dele olhando aquela cena. Sim, a culpa, né? A culpa, o sentimento. E nós vamos lá, cara, vamos à leitura. Vamos lá. Estamos já no capítulo 7, né, Loide? Capítulo 7, um capítulo assim maravilhoso, tremendo, viu? Então agora vamos lá. Respira fundo aí, viu? É isso aí, que Deus nos ajude. Vamos lá. Então, o sacerdote principal perguntou: o que você tem a dizer sobre isso? Estevão respondeu: amigos, pais e irmãos, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele ainda vivia na Mesopotâmia, antes de se mudar para Harã, e ordenou: deixe sua terra e sua família e vá para a terra que eu vou mostrar a você. Ele deixou a terra dos caldeus e foi para Harã. Depois da morte do seu pai, migrou para cá, onde vocês vivem agora. Mas Deus não lhe deu nada, nem um palmo sequer, prometendo que a terra seria dada ao seu filho, ainda que Abraão não tivesse filho naquela época. Deus revelou que sua descendência se mudaria para uma terra estranha e ali seriam duramente escravizados por 400 anos. Mas prometeu: vou tomar providências contra os seus dominadores e trazer meu povo para cá, para que me adorem aqui. Deus firmou uma aliança com Abraão e a assinou na carne do patriarca pela circuncisão.
Abraão teve seu filho Isaque e 8 dias depois fez o sinal da circuncisão no menino também. Isaque tornou-se pai de Jacó. Jacó, pai dos 12 pais. E cada um passou adiante o sinal da aliança. Certo dia, os pais, cheios de inveja, venderam José como escravo para o Egito. Mas Deus estava lá com ele e não só o livrou de todas as suas lutas, como o levou até a presença do faraó, rei do Egito, que ficou tão impressionado com José, que o pôs como responsável de todo o Egito, até mesmo dos seus assuntos pessoais. Mais tarde, uma fome atingiu a região do Egito a Canaã, com terríveis consequências. Na fome, nossos pais procuraram comida em toda parte, mas a despensa continuava vazia. Jacó soube que havia comida no Egito e enviou nossos pais para investigar. Confirmada a notícia, eles voltaram ao Egito, segunda vez para comprar comida. Nessa visita, José revelou sua identidade aos seus irmãos e apresentou a família de Jacó ao rei do Egito. Então, José mandou buscar seu pai, Jacó, e os demais membros da família, 75 ao todo. Foi assim que a família de Jacó chegou ao Egito. Jacó morreu e nossos pais, depois dele, eles foram levados a Siquém e sepultados num túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Amon por um bom dinheiro. Quando os 400 anos estavam para se completar, o tempo em que Deus prometeu a Abraão libertar Israel, o nosso povo no Egito, já era imenso e estava sob um rei do Egito que nunca tinha ouvido falar de José. Ele explorou nosso povo sem piedade, a ponto de nos forçar a abandonar os recém-nascidos, condenando-o a uma morte cruel. Foi nessa época que Moisés nasceu. E que bebê bonito! Ficou escondido em casa por 3 meses. Quando não era mais possível escondê-lo, ele foi tirado de casa e imediatamente salvo pela filha do faraó, que cuidou dele como se fosse um filho. Moisés recebeu a melhor educação do Egito e se destacou tanto acadêmica como fisicamente. Aos 40 anos, Moisés quis saber como era a vida de seus parentes hebreus e foi verificar a situação deles. Um dia, viu um egípcio maltratando um deles e interferiu e matou o egípcio para vingar o irmão humilhado. Imaginava que seus irmãos ficariam contentes ao saber que ele estava do lado deles e que iriam vê-lo como um instrumento de Deus para libertá-los. Mas eles não entenderam nada disso. No dia seguinte, 2 deles estavam brigando e Moisés tentou interferir, sugerindo que fizessem as pazes e se entendessem. Amigos, vocês são irmãos, por que estão brigando? O que havia começado a briga retruncou: quem deu a você autoridade sobre nós? Vai me matar, como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, percebeu que a notícia havia se espalhado e fugiu. Exilou-se em Midian e, durante os anos do exílio, teve 2 filhos. 40 anos depois, no deserto do Monte Sinai, um anjo lhe apareceu num arbusto em chamas. Maravilhado com aquilo, Moisés foi conferir de perto e ouviu a voz de Deus:
Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Morrendo de medo, Moisés fechou os olhos e virou o rosto. Deus lhe disse: ajoelhe-se e ore você. E ore, você está no lugar santo, em terra santa. Tendo visto a agonia do meu povo no Egito, tenho visto a agonia do meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos, vim para ajudá-lo. Prepare-se, eu mandarei você de volta ao Egito. E esse era o mesmo Moisés que antes havia rejeitado, dizendo: quem deu a você autoridade sobre nós? É aquele Moisés que Deus, usando o anjo no arbusto, enviou-o de volta como líder e libertador. Ele os tirou da escravidão para a liberdade, realizando coisas maravilhosas, sinais da parte de Deus por todo o Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. E foi isso que Moisés disse à comunidade: Deus levantará um profeta como eu entre vocês. Esse é o Moisés que ficou entre o anjo que falava no Sinai e os seus antepassados, reunidos no deserto, que recebeu as palavras de vida e que foram entregues e as comunicou a nós, palavras que nossos pais rejeitaram. Eles tinham saudade dos costumes egípcios e reclamaram com Arão: faça para nós deuses a quem possamos ver e seguir. Esse Moisés que nos trouxe para este fim de mundo, nem sabemos o que lhe aconteceu. Foi nessa ocasião que fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios, festejaram o ídolo que confeccionaram. Deus não estava satisfeito, mas os deixou agir conforme desejassem, adorar cada povo, só um momento, gente, me perdoe. Adorar cada novo Deus que aparecia e viver com as consequências descritas pelo profeta Amós. Vocês me trouxeram oferendas de animais e grãos durante 40 anos no deserto. Ó Israel, que nada, estavam ocupados demais, construindo santuários para que deuses da guerra e deusas do sexo, adorando-os de todo o coração e com toda a força. Foi por isso que eu os mandei para o exílio da Babilônia. Durante todo esse tempo, nossos antepassados tiveram um santuário em forma de tenda para o verdadeiro culto, feito conforme as especificações que Deus dera a Moisés. Esse santuário os acompanhava enquanto seguiam Josué. Quando Deus eliminou os pagãos da terra, eles ainda o tinham no tempo de Davi. Foi então que Davi pediu a Deus para construir um lugar permanente de adoração, mas foi Salomão que o construiu. Mas isso não quer dizer que o Deus Altíssimo viva num edifício feito por homens. O profeta Isaías expressa com muita clareza essa questão. O céu e a terra, sala do trono, eu descanso meus pés na terra. Então, que tipo de casa vocês pensam construir para mim? Deus pergunta: onde eu possa descansar e sossegar? Ela já está pronta e eu a construí. A verdade é que vocês continuam teimosos, com o coração insensível
e com os ouvidos fechados, vocês deliberadamente ignoram o Espírito Santo, como fizeram seus antepassados. Houve pelo menos um profeta que não tenha recebido o mesmo tratamento? Seus antepassados mataram todos os que ousaram anunciar a vinda do justo, e vocês mantêm a tradição da família. São traidores e assassinos. Todos vocês receberam a lei de Deus, que foi entregue por anjos como presente, mas vocês a desprezaram. Mal ele acabou de falar, o povo deu vazão à fúria, com vaias, assobios e ofensas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção. Tinham olhos apenas para Deus, porque o estava vendo em toda a sua glória, com Jesus ao seu lado. Ele exclamou: "Oh, vejo os céus abertos e o Filho do Homem ao lado de Deus." Gritando e vaiando, a multidão arremeteu contra ele como um estouro de boiada. Arrastaram-no para fora da cidade e o apedrejaram. Os líderes pediram a um jovem chamado Saulo que tomasse conta das roupas dele. Enquanto as pedras caíam como chuva, Estevão orava: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." Em seguida, ajoelhou-se e orou alto, o bastante para que todos ouvissem: "Senhor, não os culpe por causa deste pecado." Foram suas últimas palavras, e depois ele morreu. E Saulo estava ali, comemorando com os assassinos. Caramba! A minha pergunta é: quem descobriu esse esboço do discurso de Estevão? Porque, caramba, que discurso longo, preciso, pontual, extremamente detalhado. Ele vai longe, João, buscar argumento, né? Ele vem lá em Abraão, vai na Caldeia, para chegar em Jesus. Mas não me causa espanto, porque Pedro também fez isso no dia de Pentecostes, trazendo a lume. Foi. Para mim tem uma razão. Jesus diz assim: "Quando eu vos darei o Espírito Santo, e quando ele vier, vos fará lembrar tudo o que vos tenho ensinado." Isto aqui não é obra do acaso, não foi adivinhação. É necessário que nós que militamos com a palavra, com a liderança da igreja, conheçamos a palavra. Por mais que ela esteja ali adormecida ou deitada dentro no recôndito de nós, quando o Espírito Santo se manifesta, ele nos fará lembrar e nos dará a ousadia. Jesus Cristo disse: "Não vos preocupeis quando fordes levado à presença de magistrados. Eu vos darei palavra, eu vos farei lembrar, eu vos trarei à tona, a lume, aquilo que vocês devem falar." Sim. E para mim isto é obra do Espírito Santo. Abre a boca e eu encherei. Primeiro é o conhecimento da palavra. Eu sou inarredável nisso. Nenhum analfabeto que não conhecesse a história traria a lume uma coisa tão linda como essa. É preciso conhecer. Sim. E ao conhecer também, ela só como filosofia não chega, não convence ninguém, não impacta nada. A cadência, né, João, que Estevão coloca, muito parecida mesmo com o que você citou de Pedro, né? Ele vai cadenciando as coisas, colocando, vai ao Egito, encontra Jacó e seus filhos, depois a ascensão de José, e vai descendo, vai descendo, assim, tão detalhadamente para que não houvesse dúvida ou qualquer tipo de mácula na sua narrativa, né? E cada ponto da narrativa, que me fez ver, é que ele traz à lume a situação atual dos judeus. Ele diz assim: Arão fez um bezerro para que eles adorassem. Lá, quando foram para a Babilônia,
foram porque adoravam Deus estranhos. O que é que vocês estão fazendo diante disso? Vocês estão servindo ao Deus verdadeiro ou estão apenas vivendo de babaquices religiosas? Sim. Vocês estão servindo ao Deus verdadeiro, esse Deus que chamou Abraão lá na Mesopotâmia, ou vocês estão vivendo aqui de filosofias religiosas? Ele ainda continua vivo, ele continua fazendo, ele continua operando, ele não morreu. O Jesus que vocês mataram morreu, mas ressuscitou. Então, só pelo Espírito Santo é possível ter intrepidez, coragem e determinação para enfrentar. Porque muitas vezes o nosso interesse, a gente já falou disso aqui no princípio, os nossos interesses aí, estou olhando ali fulano, isso vai repercutir na educação dos meus filhos, eu vou me segurar aqui. Sim, é verdade. João, eu me impressiono nesse discurso, Lloyd. Se tem uma coisa que sempre me sacode quando eu passo por ele, é a maneira como se posturou Estevão quando essa multidão explodiu como o estouro de uma boiada. A atitude dele imita a atitude da cruz. Pai, perdoa. Pai, perdoa. E assim, o que eu acho muito interessante? Estevão, ele não está olhando para o rosto dos seus algozes, nem para o tamanho das pedras que machucam seu corpo. Ele está de olho numa glória que ele vai entrar nela logo, logo. A gente sempre vai ser guiado pela glória que os nossos olhos alcançam. Foi assim com a mulher de Ló, e é assim com Estevão. Ele entra na glória que está vendo. Portanto, nem o tamanho das pedras, nem o rosto dos seus algozes estão atraindo Estevão, que está olhando para a glória do nosso Senhor. E é o próximo passo da vida dele entrar no nível dessa glória. Um ministério curto, marcante, impactante. Muito. Ele veio ali para fazer aquilo, né? Sim. Para fazer aquilo. Fez bem feito, deixou a sua marca, deixou o seu exemplo, né? De uma palavra tão pontual. Ele foi pontuando aqui pessoas com seus fazeres. Olha aqui, cada pessoa com a sua atividade. Ele colocou aqui fundamento, ele fundamentou a palavra que ele estava aqui manifestando. E aqui no final, como você falou, bispo, ele não estava, ele entrou já nesse ministério com o rosto brilhando. Isso foi marcante aqui, quando ele começou esse ministério, que foi curto, mas ele já começou hipnotizando, encantando pessoas. O pastor João falou ainda há pouco. As pessoas não tiraram os olhos dele. Não tiraram os olhos dele, foi marcante. E aqui no final, ele via os céus abertos, né? Os céus abertos, e ele fez a oração nesse momento, o homem orando, no final da sua vida, o homem orando, dizendo, Pai, perdoa. Aqui a gente vê a tipologia de Jesus, né, meu bispo? A tipologia de Jesus, perdoa. O perdão sendo liberado. Que Estevão podia ter feito na sua humanidade, no seu sentimento humano, era dizer, dá uma paradinha aí, você é um sacerdote, eu conheço teus malfeitos, eu conheço a tua roubalheira no templo, você não é digno disso. Ele podia ter feito a autodefesa acusando aqueles que o estavam matando, mas quem tem um coração cheio de amor, cheio do Espírito Santo, não se presta para viver acusando ninguém, prefere a glória. Como você disse, eu não tinha parado para ver. A glória daquilo que te enche, que enche os teus olhos, é para ali que você vai. A mulher de Ló estava cheia da glória de Sodoma e Gomorra. Sim. E os seus olhos viram foi aquilo. Sim, nós somos guiados pela glória, João. É como onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí está o teu coração. O nosso coração sempre vai estar no lugar dos nossos tesouros, né? Gente, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a participação de todos vocês.
Nos encontramos no próximo domingo. Culto de ceia, eu quero convidar você a estar com a gente. É uma festa. A gente está, esse domingo está entre duas festas da igreja. O café da manhã do domingo anterior e o culto de ceia que estará chegando. Para nós é sempre uma celebração. Verdade. Então vem estar conosco. Um domingo de paz para vocês, né? Amém. Forte abraço em todos. Shalom e graça para todos vocês. Obrigado, Shalom. gente.